Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha um pouco incomum. Na verdade, a listinha de livros não é incomum, o que é incomum é aonde eu iria ler esses livros, que são os livros que eu levaria se eu fosse para o BBB. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Bom, eu resolvi trazer essa listinha com os livros que eu levaria se eu fosse para o BBB, porque tá todo mundo falando sobre o BBB. Eu não assisto o programa, já até tentei ano passado acompanhar, mas eu não tinha paciência para ficar vendo eles fazerem absolutamente nada, só conversando. Então eu acabei abandonando. Esse ano eu nem tentei, mas eu fico sabendo de tudo que acontece, porque em todos os Instagrams de fofoca, a maioria das pessoas estão assistindo e ficam comentando o tempo todo. Então eu escolhi 5 situações que acontecem lá no BBB e 5 livros que eu leria nessas situações. Então vamos lá para a listinha. Vou pegar aqui a colinha, porque a memória não é das melhores. Então a primeira situação que eu coloquei era para ler um livro quando eu fosse a líder do BBB, né? Bom, quando eu fosse a líder, eu iria para aquele quarto grande e não iria levar nenhum dos brothers comigo, Porque eles sempre levam, lotam o quarto, não sei qual é o sentido disso. Eu iria preferir ficar sozinha, confortável, no silêncio e aproveitar para ler o livro Casa de Pensão, que é um dos meus clássicos favoritos da vida. Inclusive, tá na minha meta de leitura desse ano, Quem já assistiu o vídeo de metas sabe disso, quem não assistiu, vou deixar aqui nos cards para ir conferir depois. Casa de Pensão é um livro que eu li na adolescência e que eu quero muito reler esse ano. Então, eu ia aproveitar essa oportunidade para ler esse livro novamente e acompanhar as aventuras de Amâncio, que é um jovem que viaja para o Rio de Janeiro para estudar, mas na verdade, quando ele chega lá, o que ele quer mesmo é farras e conhecer várias mulheres. O final é triste, muito triste, eu já sei porque eu já li, Acho que todo mundo já leu A Casa de Pensão em algum momento na vida, porque é um livro obrigatório, se não me engano, para o vestibular. Não sei se ainda é, mas na minha época era. Então todo mundo sabe que o final é bem triste, mas não se preocupe que eu não vou dar spoiler sobre isso, caso você ainda não tenha lido. Então eu ia aproveitar para chorar ali no meu cantinho, sem nenhum dos brothers ver. Claro que o Brasil inteiro ia ver, Mas eu sou emocionada e eu amo esse livro. Eu chorei demais quando eu li a primeira vez. Com certeza eu vou chorar de novo na releitura. A segunda situação em que eu iria levar um livro para ler é quando eu estivesse na piscina tomando um sol. Gosto de piscina? Não. Pego o sol? Também não. Mas eu coloquei essa situação aqui porque é uma das coisas que os brothers fazem muito lá na casa, Ficar lá na piscina, tomando solzinho. E para esse momento, com certeza, eu ia escolher um livro que fosse divertido, leve e coração quentinho. Então, nada melhor do que Clube do Livro dos Homens, A gente se diverte bastante com a história de Gabe, que é um jogador de beisebol famoso, está no auge da sua carreira, mas a vida pessoal não está nada bem. O motivo é que ele descobre um segredo da sua esposa e ele fica revoltado quando descobre isso. Acaba se afastando dela, indo dormir no quarto de hóspede. Isso faz com que o casamento piore ainda mais, o que já não estava bom acaba de desmoronar. E ela pede o divórcio a ele. Desesperado, porque ele não quer se divorciar, ele acaba aceitando a ajuda dos amigos do time de beisebol, que chamam ele para fazer parte de um clube de livros onde os homens leem romances para entender melhor as mulheres. Gabe acha que isso não vai resolver a situação, os problemas que ele tem no casamento, mas como ele está desesperado, não custa nada tentar. E é um livro muito, muito divertido. E o final vai ficar de coração quentinho. Sério, muito bom. A terceira situação no BBB em que eu ia precisar de um livro era pra fingir que eu tô lendo enquanto tento escutar o que os brothers falam de mim, Pra me colocar no paredão, talvez, quem sabe. Nesse caso, eu iria levar um livro que eu não gosto tanto. E eu ia colocar Elite aqui, mas como eu já falei muito de Elite não é o único livro que eu li na vida e que eu não gostei, Vamos falar dos outros também. Eu decidi mudar e colocar Rockstar. Esse livro aqui é um livro que eu não precisaria prestar tanta atenção quando eu estivesse lendo ele, então daria para eu prestar atenção no que os brothers estão falando de mim, porque é um livro que me cansou bastante quando eu tava lendo. Me incomodou algumas coisas. O triângulo amoroso aqui foi bem tóxico, então por isso que eu não gostei, que era Kellan e Dennis, acho que é assim o nome dos três que formam o triângulo amoroso e que são os protagonistas do livro. Eu achei que eles erraram o tempo todo, que praticamente ninguém acertou. Então isso fez com que eu não gostasse tanto do livro. Eu já fiz a resenha completa dele aqui, tem todos os detalhes. Então se você quer saber mais, é só ir conferir depois. Eu vou deixar aqui também nos cards para vocês irem lá assistir depois. Bom, mas mesmo assim eu vou dar um pequeno resumo do livro aqui para vocês. Kellan se apaixona por Kiera, que é a namorada do seu melhor amigo Dennis. Eles vão morar na mesma casa que Kellan quando eles se mudam para a cidadezinha lá que o Kellan mora.
E eles acabam vivendo esse romance, a Kiera e o Kella, mesmo sabendo que estão errando, né? Que estão traindo o seu melhor amigo, no caso do Kella, e a Kiera tá traindo seu namorado, né? Mas eles não resistem. E o problema desse livro, assim, de eu não gostar dele, é justamente essa questão de que eu não me importo com triângulos amorosos nos livros, desde que eles não se estendam, não fiquem muito grande, e desde que todos os envolvidos saibam do que está acontecendo. Nesse caso aqui, o Dennis não sabia, ele estava inocente na história. E eu não gostei muito da Kiera, porque eu achei ela bem dissimulada. Ela não conseguia decidir qual dos dois ela queria, e ela queria manter os dois ali. Quando ela tentava sair do relacionamento, ela fazia de tudo para que ele não saísse. Quando ela teve a oportunidade de terminar com o Dennis, ela também não terminou. Então ela enrolou os dois amigos aqui e, sério, não gostei nem um pouco. Claro que ela não foi a única que errou, que ela também errou. Ele jamais devia ter feito isso com o seu melhor amigo, a pessoa que mais ajudou ele. O Dennis também, que era a vítima até um certo ponto, mas acabou cometendo um erro aqui gravíssimo. Então, eu não gosto de nenhum dos três, essa é a realidade. Não gosto deles, mas o livro te prende. Então, se você nunca leu, eu recomendo, leiam. Mas, para ficar ali distraído, fingindo que tá lendo alguma coisa, enquanto tenta ouvir o que os outros falam de mim no BBB, eu levaria esse livro aqui. A quarta situação em que eu queria ter um livro para ler lá no BBB, ou melhor, que eu levaria um livro para ler lá no BBB, é para quando eu estivesse na xepa. Para quando eu estivesse na xepa, né, sofrendo lá, vendo os outros brothers comendo coisa boa lá no VIP, eu levaria um livro que falasse sobre comida, e esse livro é Que Seja Doce, da Sara Fidelis. Temos aqui uma protagonista que ela é doceira, e ela é uma excelente doceira, mas ela teve que abrir mão desse sonho, né, de abrir uma doceria, de trabalhar com o que ela gosta, para ir trabalhar em um emprego comum, né, porque ela ficou sozinha com seu filho, e ela não podia se dar o luxo de tentar abrir um negócio, de começar um negócio do zero. Sem falar que ela também se sentia muito culpada pela tragédia que aconteceu no passado dela. Isso fez com que ela se fechasse para o mundo. Então ela desistiu dos seus sonhos, desistiu de amar novamente. Só que o destino vai dar um empurrãozinho na vida de Robin e vai colocar o Dominique no caminho dela. Dominique é um psicólogo que ama as palavras, então ele escreve para os seus pacientes e eles vão ficar juntos devido a um mal-entendido com os nomes. Como Robin parece ser um nome de homem e Dominique parece ser um nome de mulher, eles acabam alugando, ou melhor, eles acabam concordando em dividir a mesma casa. Então a gente vai ter romance fofo, vai ter muito bolo de chocolate, vai ter muitas histórias envolvendo comida e é muito divertido o livro. Pense, recomendo demais. E a última situação que eu coloquei aqui foi para quando eu fosse para o paredão. Um livro que eu iria ler quando eu fosse indicada para o paredão seria Casada até Quarta. Por quê? Eu escolhi um livro curto, já que eu não sei quanto tempo eu iria ficar na casa, né? Poderia ser que eu saísse, poderia ser que eu não saísse. Então a escolha seria um livro curtinho, e Casada até Quarta é esse livro. Também um livro divertido, já que eu estaria sofrendo, né, com medo de sair. Precisaria de algo para me distrair, de algo para me manter ocupada, sem pensar no paredão, e esse também seria a indicação. Em Casada até Quarta, a gente vai conhecer a história de Black Harris. Black Harris é um homem rico, muito rico, e ele está precisando de uma esposa até a quarta-feira, porque é o tempo estipulado pelo seu pai para que ele se case e possa receber sua herança. Então Black resolve o quê? Contratar uma agência de casamento. E ele marca uma reunião com Sam Elliott. Quando ele chega lá, no lugar em que eles marcaram a reunião, ele não encontra Sam Elliott homem, ele encontra Sam Elliott mulher. Ele achava que era um homem, na verdade é uma mulher. E é uma mulher linda, muito linda, que já encanta ele ali à primeira vista. Então ele resolve fazer um acordo com ela. Ao invés de ela arranjar uma esposa para ele, que ela seja essa esposa em troca de um contrato milionário. Como o Sam está precisando desse dinheiro, ela acaba aceitando. E o que era para ser só um acordo ali de conveniência, né, só um contrato, acaba que se torna mais do que isso, porque os dois sentem uma atração irresistível um pelo outro. E ainda vai ter uma surpresinha no caminho. Então é um livro que iria me prender, com certeza, ia fazer com que eu esquecesse que teria um paredão me esperando a qualquer momento. Então, esse seria a minha indicação, melhor, esse seria o livro que eu iria ler
se eu fosse para o BBB e fosse para o paredão. Bom, e era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Eu gostei muito de gravar o vídeo, foi bem divertido. A intenção aqui é só associar Big Brother a livros, né? Eu sei que muita gente gosta do BBB. Como eu já falei lá no início, eu não assisto, não é que eu não gosto, não tenho nada contra, é porque eu não tenho paciência de acompanhar, mas eu sempre tô por dentro do que tá acontecendo, de quem é os favoritos e tudo. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui. Compartilhe o vídeo com os amigos que gostam de BBB e gostam de livros. Comenta o que você achou e se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.